Nós vamos estudar, ou continuar estudando Josué, e agora o capítulo 3 de Josué, a estrada até a vitória. A estrada até a vitória. Para você ter vitória profissional, sucesso profissional, vou dar uma dica para você, ou 3 dicas, que você já sabe delas. Primeiro, estude bastante aquilo que você faz. Não importa se você assenta pedra na rua, ou se você é um professor de universidade. Estude, porque tudo tem técnicas, todas as coisas. Para assentar pedras tem técnicas. E para ensinar uma classe de alunos, em cada faixa etária, tem técnicas também. Então, dedique-se estudando, se aprimorando. Você deve também, além de se preparar e estudar, você precisa ter relacionamentos. Saiba como se relacionar. Não importa o que você faça na vida. Tem muitas pessoas que perdem grandes oportunidades porque elas não sabem se relacionar. E através do relacionamento você consegue oportunidades. Em Provérbios diz que um nobre, uma pessoa de atitudes nobres, e uma pessoa diligente, ou seja, trabalhadora, dedicada, ela não vai ficar sem ser notada. É com o rei que ela vai trabalhar. Então, pessoas com bons relacionamentos ou com habilidades de relacionamentos, elas acabam tendo oportunidade. O contrário é verdade. Tem pessoas que têm ótimas oportunidades e estragam tudo por causa do relacionamento errado. Então, saiba tudo o que você tem para saber, dedique-se bastante a isso e tenha bons relacionamentos. Não pense que você vai ficar rico. Pense em se preparar, se dedicar, ter bons relacionamentos e o sucesso, seja por dinheiro ou promoções e tudo mais, oportunidades, elas virão como resultado disso. Então essas são dicas para quem quer ter sucesso profissional, sucesso nas suas empreitadas aí do dia a dia. A gente não descarta isso porque até no trabalho espiritual é preciso isso. Quem está num trabalho espiritual precisa estudar bastante, precisa se dedicar bastante e precisa ter bons relacionamentos. Então não importa o que você faça, se você vende bijuterias ou se você dirige uma igreja, não importa, o princípio é sempre o mesmo. Dedique-se, estude aquilo que você está fazendo, dedique-se e tenha bons relacionamentos. Agora nós precisamos ir além disso, porque a sua vida não é só trabalhar e ganhar dinheiro e sustentar sua família. A sua vida é desenvolver valores e passar esses valores para a sua família, passar esses valores para os seus amigos, passar esses valores para as pessoas que Deus coloca na sua frente. Então, em Josué 3, nós podemos descobrir essa estrada até a vitória. Entre nessa estrada, não entre nas outras estradas. A lebre e a tartaruga, vocês viram o que aconteceu, que a lebre foi procurar outra estrada e ela acabou perdendo a corrida para a tartaruga. Você pode perder muito daquilo que Deus tem para você, ou se perder completamente se você sair da estrada. Fique na estrada da vitória. A estrada da vitória profissional, já demos aí algumas dicas. A estrada para a vitória espiritual tem também os seus requisitos. Não apenas estudar, se dedicar e ter bons relacionamentos, mas a estrada para a vitória espiritual
ela consiste, ou o percurso dela está em santificação, fé e ação. Santificação, fé e ação. Você precisa santificar a sua vida. Você precisa crer. E você precisa agir. Essa é a estrada da vitória. É o que você vai encontrar até você ter a vitória espiritual. O contexto que nós estamos é que o povo de Israel chegou do deserto até as margens do Rio Jordão. Moisés despediu-se do povo, preparou Josué e entregou para Josué o comando da nação, para dirigir a nação para ter a vitória para a terra prometida. O sucessor de Moisés foi Josué, está sendo Josué. E Josué, ele já espia a terra através dos 2 espias, ele monta uma estratégia, e agora esses espias chegam, dão grande ânimo para Josué e falam: Josué, estamos contigo, e você só tem que ser forte, tem que ser forte e corajoso, que eles dizem. E eles falam também para Josué: está tranquila a situação para nós, porque eles estão morrendo de medo, eles estão desmaiados de medo do povo de Israel. Veja só como que os 10 espias estavam errados. Eles fizeram uma montanha de problemas achando que o povo lá estava com medo deles, ou melhor, achando que o povo era gigantesco e eles eram como gafanhotos. Mas através de Raabe nós descobrimos que era o contrário. Eles que estavam com medo do povo de Israel, porque a fama chegou até ali. Eles foram libertos do Egito com mão poderosa de Deus. Eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram sustentados com o maná, foram sustentados pelo Senhor em todo o caminho no deserto, e agora eles estão para entrar na nossa terra. Socorro! Esse era o sentimento deles. E agora Josué monta uma estratégia para chegar até a terra de Jericó para conquistá-la, porque a partir daí, como se diz, o céu é o limite. Eles vão invadir e vencendo, expulsando os inimigos e tomando os territórios, e é ali que eles têm que viver, porque é a terra de Deus, a terra da promessa. Esse é o ideal. Esse é o plano de Deus para o povo. Bom, eles encontraram o primeiro obstáculo para chegar até a terra prometida. Eles têm que atravessar o Jordão. O Rio Jordão é um rio Michuruca. Conhece essa expressão, né? É o riozinho Michuruca. É um pouquinho mais do que o rio Mogi. Ele pode ter, em épocas de pouca água, 500 metros de largura. Porque eu estou comparando com outros rios, né? O rio Amazonas tem 10 quilômetros de largura, em alguns lugares até mais. Mas o rio, ia falar o rio Mogi, o rio Jordão, muito semelhante ao rio Mogi, barrento e sinuoso. Você pegar o Google Maps, pegar o satélite e olhar o nosso rio Mogi aí, bem desde longe, você vai ver a sinuosidade dele. Ele é bem como uma minhoca, caminho de minhoca. Então, o Rio Jordão não era tão difícil de ser atravessado, porém, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas para atravessar um riozinho, ou um rio. E vamos lembrar que eles têm animais, crianças, muita madeira, muito ouro, muita carga. Como é que atravessa? Qual é a logística para atravessar isso daí? Pelo menos uma ponte larga, mas nada disso. Eles precisam então de duas coisas. Eles precisam de acessibilidade, um acesso para atravessar,
e eles precisam de rapidez. Porque não dá para ficar esperando 1 milhão de pessoas passarem, uma por uma, para não quebrar uma ponte, por exemplo, se fosse uma ponte. Porque os inimigos já estão sabendo que tem um povo do outro lado que vai passar para o nosso lado aqui. Então é o tempo dos povos se unirem para derrotar o povo de Israel. Então essa logística era muito, muito importante. Então Josué está com o povo do outro lado do Jordão para passar. Então, como nossa ênfase vai ser uma estrada até a vitória, precisa ser feita uma estrada aí. E a estrada, ela é composta de santificação, fé e ação. Vamos começar com santificação? Versículo 1 diz assim, Josué 3:1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então eles estavam na região de Sitim e eles chegaram então até a beirada do Jordão. E aí eles pousaram ali. Bom, antes de você ter a sua vitória, você precisa, evidentemente, ter estratégia, mas você precisa tirar o pé do chão. Você precisa desarmar o acampamento e se dirigir até o seu alvo. Então, se o seu alvo é fazer, por exemplo, se o seu alvo na vida aí é ter uma profissão, primeiro procure saber quais os cursos preparatórios para aquela profissão. Saia do lugar, comece a se preparar, comece a estudar, e para você chegar nesse alvo de vitória, nessa estrada da vitória. Então eles tinham que sair de Sitim e chegar até a beirada do Rio Jordão. Versículo 2. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Então os oficiais são aquelas pessoas que vão ajudar a conduzir o povo, porque são 12 tribos. E Deus deixou muito específico, quando eles armam o acampamento, quem vai primeiro, quem vai segundo, quem vai terceiro. É uma estrutura gigantesca, mas muito bem organizada. Por exemplo, até agora o povo fez 41 acampamentos. Desde do Egito até agora o povo levantou o acampamento e montou o acampamento 41 vezes. Então é uma grande estrutura. Então agora eles têm que se organizar para chegar até a terra prometida. Versículo 3. Os oficiais ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Quando virdes, quer dizer, quando vocês virem, é do verbo vir, tá? Não é do verbo chegar. Quando vocês verem, vamos falar errado, porque aí dá para entender, né? Quando vocês verem, mas o certo é quando vocês virem. Quando vocês virem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é aquele caixote de madeira de acácia coberta de ouro, com querubim na tampa. E dentro havia lá alguns objetos que vocês já sabem quais são. Essa Arca da Aliança vai aparecer muitas vezes aqui no livro de Josué, com o nome de Arca da Aliança, Arca, Trono de Deus também, porque representa Cristo Jesus, representa a presença de Deus. Então, quando eles observarem que a arca está levantada, porque ela se levanta nos ombros, tinha varapaus que passavam por argolas, e eles colocavam nos ombros 4 carregadores ou levitas. Eles carregavam essa arca da aliança, e quando eles virem então que essa arca está se movimentando, é hora também de vocês se mexerem, partirem do lugar de vocês, seguindo a arca.
Às vezes nós levantamos acampamento e passamos na frente da arca. Mas você precisa deixar Deus levantar o acampamento e Deus seguir, e você segue a Deus. Mas eu quero fazer uma faculdade. Não tem problema, ele sabe o caminho da faculdade. Mas o meu negócio é que eu vou para outra cidade fazer um curso e trabalhar lá. Não tem problema. Deus sabe onde é essa cidade, Deus sabe o que tem para fazer. Deixa Deus levantar a arca, a presença dele, e você segue a arca. Não faça a arca seguir você. E às vezes é isso que nós fazemos. Nós levantamos acampamento e nós queremos que a arca nos siga, que Deus nos siga nos nossos afazeres, compromissos e projetos. E não é só seguir a arca, tem outro detalhe muito importante aqui, versículo 4. Contudo, haja distância de cerca de quanto? 2.000 côvados entre vós e ela. Ela quem? A arca. 2.000 côvados é quanto? Mais ou menos 1 quilômetro. 1 quilômetro, porque cada côvado 45 centímetros e 3 milímetros, quase 50 centímetros. Então, 2.000 côvados, 1 quilômetro, 1.000 metros. Por que não era para andar colado com a arca? Porque a arca é santa. Deus é o seu Deus, não é seu colega de quarto. Você pode ter intimidade e deve ter intimidade com Deus, mas ainda assim, Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós devemos nos reverenciar a Ele. Alguém tentou ser muito íntimo da arca, você sabe o que aconteceu, né? Todos os leitores da Bíblia aí sabem o que aconteceu com Uzá. Nós devemos saber que Deus é todo-poderoso, está na sua glória inacessível, Ele habita em luz inacessível. Nós somos, como disse a leitura que o dirigente leu, tu conheces a nossa estrutura e sabe que somos pó. Uma vez alguém deu um estudo sobre viemos do pó, falou do pó, que viemos do pó, Deus conhece a nossa estrutura, que somos do pó, depois pediu para o irmão orar. O irmão orou assim: Senhor, abençoa essa poeirada aqui. Então nós somos pó, não vamos esquecer. A arca é de acácia coberta de ouro, mas nós somos só pó. Então nós temos que manter a distância da reverência. O nosso Deus é todo-poderoso. Não chegue diante de Deus de qualquer maneira. Distância, 1 quilômetro, tá bom. E aí Deus fala que eles vão pelo caminho, por uma terra onde eles nunca passaram. Quando você vai para uma terra onde você nunca passou, é melhor você seguir alguém que conhece. E o nosso Deus conhece cada palmo da terra. E o nosso Deus, então, é quem vai abrindo o caminho, porque a arca simboliza Deus. Deus vai abrindo o caminho para o povo passar. Versículo 5. Disse Josué ao povo, aqui é a nossa primeira verdade aqui dessa estrada. A estrada até a vitória. Você quer chegar na vitória, mas saiba que a estrada que você vai percorrer, ela não é de qualquer jeito. Para percorrer essa estrada, você precisa de santificação, fé e ação. E aqui ele fala: santificai-vos. Essa é a ordem para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O nosso Deus vai fazer maravilhas. Eu creio que quando a arca vai na frente, nós estamos bem protegidos. Mas
Não é porque a arca vai à frente que a gente vai atrás de qualquer jeito. Nós vamos purificados. A palavra do Senhor, muitas vezes, quando fala de purificação, ela fala de banho, ela fala de lavar as roupas. No Oriente Médio não era tão comum assim banhos. Claro, todos nós gostamos de banho, nós já costumamos tomar pelo menos um banho por dia, e às vezes a gente toma mais do que um banho por dia. Mas não é assim com todos os povos, e principalmente naquela época. E nós estamos falando de mais ou menos, ou mais de 1 milhão de pessoas. Haja ducha, né? Para esse pessoal. Então não é tão fácil achar banheiro público para 1 milhão de pessoas. Então, quando Deus fala para o povo se santificar, se purificar, porque Deus daria os 10 mandamentos, Ele manda todo mundo tomar banho, em Êxodo capítulo 19, porque o capítulo 20 são os 10 mandamentos. Então o povo tinha que se tomar banho, lavar as roupas, e outras vezes também Deus fala dessa maneira, porque quando Deus fala para o povo todo, coletivamente, tomar um banho, lavar as roupas, se purificar, Ele está falando de um novo começo. Assim também nós temos as nossas vestes lavadas pelo Cordeiro, com o sangue do Cordeiro. Esse é um novo começo para nós. O apóstolo Paulo fala em Efésios, também em Colossenses, que nós temos que nos revestir. Revestir não é colocar roupa de novo. Então nós tiramos a roupa velha e colocamos a roupa da justificação de Cristo Jesus. É um novo começo. Então você precisa ter um novo começo. Quem aqui quer ter um novo começo? Talvez você tenha feito muitas coisas de qualquer jeito até agora. E para mim tanto faz, trabalho na igreja, trabalho missionário, ou trabalho no escritório, em qualquer lugar, não faz diferença nenhuma. Você sempre tem que seguir a arca. Você tem que seguir os planos de Deus. E talvez haja alguém aqui entre nós que tenha feito tudo errado em muitas áreas da sua vida. Mas nós estamos convidando pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, santifique-se. Tenha um novo começo. Que tal ter um novo começo? Se lavar as roupas em Cristo Jesus. E agora se preparar para seguir a arca. E falar para o Senhor: eu não vou mais deixar a arca para trás. Eu não vou mais seguir o meu caminho e achar que o Senhor vai me seguir. Não. Quando a arca se levanta, eu me levanto. Quando a arca caminha, eu caminho também. E mantenho distância, porque o nosso Deus é todo poderoso, merece toda a reverência nossa. No versículo 5, portanto, Josué fala para o povo se santificar. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Às vezes a gente tem um pouco de pressa. Sabemos e já temos enfatizado isso, que em Hebreus diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da santificação, mas o dia da caminhada é amanhã. Primeiro santifique-se, depois coloque os seus planos de acordo com aquilo que Deus deu e faz, coloque em ação. Hoje é o dia de santificação, amanhã é o dia da ação, mas hoje você precisa se santificar. E no versículo 6, e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram-se, pois, a arca da aliança e foram adiante do povo. Normalmente, os coatitas é que tinham a função de levar a arca, mas aqui ele pede para os levitas, né? Ou melhor, para os sacerdotes, não para os levitas, os sacerdotes. Parece que é um momento especial. Não quero os coatitas, que é da família de Moisés, né?
Eu não quero que eles carreguem a arca, eu quero que os sacerdotes façam isso agora. É um momento muito especial. É um momento em que o povo vai passar de um lugar para o outro. Eles vão atravessar o Jordão e vai ser uma nova vida. Nós estamos falando, meus irmãos, de algo muitíssimo importante, porque o povo ficou 420 anos preso no Egito, 38 a 40 anos vagando pelo deserto, mas agora vai ser diferente. Eles vão esquecer das coisas que para trás ficaram e eles vão agora para uma nova vida. Há muitos hinos bonitos, mas errados, que falam de Canaã como céu. Todos os hinos, e eu gosto dos hinos, falam assim: caminhando vou para Canaã. Se você não vai, não me peça a mim. Lembra, Jonas? Lembra, né? Joãozinho também lembra? Alguns lembram. Caminhando vou para Canaã. Estará ainda longe Canaã? Se meu pai não vai, não impeça a mim. Se minha mãe não vai, não impeça a mim. Caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Era o que diz o hino. E outro dia o Jonas vai ensinar para a igreja. Meus irmãos, a travessia do Jordão para Canaã não simboliza o crente indo para o céu. Porque quando o povo passa o Jordão para a terra de Canaã, o povo vai ter muita luta. E quando você sair daqui para o céu, acabaram-se as lutas. Então, bonitos os hinos, mas não funciona. Biblicamente, Canaã está falando da luta espiritual aqui na terra. Lutas e vitórias, não está falando do céu. Lutas e vitórias. Então eu desejo que todos vocês tenham vitórias, mas vocês vão ter muitas lutas, e nós estamos mostrando a estrada correta. A estrada correta começa com a santificação. Sem santificação você não vai ver a terra de Canaã. Sem a santificação você não vai ver Deus no dia a dia. Você precisa da santificação. Então eles vão levantar a arca, passar adiante do povo. Levantaram a arca da aliança e foram adiante do povo. Eu vou ficar só até aqui. Depois, se Deus permitir, nós vamos continuar falando dessa estrada que, além de santificação, precisa ter fé, também precisa ter ação. Mas eu quero deixar vocês pensando um pouquinho mais, né? Por que nós não buscamos a santificação? Se nós sabemos que esse é o caminho para ver a Deus no dia a dia, sabemos que esse é o caminho da vitória. Para mim, tanto faz se você vai ser missionário ou se você vai ser balconista. Não muda em nada, em nada, em nada. Se você é um crente em Cristo Jesus, você precisa buscar a santificação para ter vitória. A vitória da sua vida depende da santificação. A vitória como crente, né? Mas por que as pessoas não querem? Eu creio que muitas pessoas não querem a santificação porque exige a quietude da alma. Quietude da alma. Você não busca a santificação num ambiente barulhento. E eu não estou falando propriamente do ambiente, o recinto físico. Mas aqui, o ambiente é aqui. Sua alma. Se a sua alma está muito agitada, você não consegue entrar no caminho da santificação. Ainda há um descanso para as nossas almas. Diz em Hebreus, tirado exatamente de Josué. Hebreus 4. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Mas o povo de Deus é agitado. O povo de Deus não se dá à prática da quietude. Como Charles Swindoll diz no livro dele, Intimidade com Deus. Ele fala sobre solitude, que é diferente de solidão.
Não é que eu estou abandonado, sozinho, mas eu preciso ficar sozinho com Deus. Para eu ganhar essa quietude de alma, para entrar no caminho da santificação. Mas muitos crentes não querem isso, eles querem mais barulho mesmo. Eles querem mais agitação. Mas para você entrar nesse caminho da santificação, você precisa de quietude da alma. Algumas pessoas não querem também o caminho da santificação, porque não é o caminho que os famosos percorrem. Os famosos não buscam santificação, os famosos buscam fama. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina muito sobre santificação. E você precisa esquecer dos holofotes, você precisa esquecer de elogios, você precisa esquecer de pessoas exaltando a sua vida. Você tem um propósito, em começar essa estrada da vitória, é santificar-se para Deus. Agora o que importa é você seguir a arca e não seguir o povo. O povo tem que seguir a arca, e nós não temos que seguir o povo. Mas as pessoas não querem. Talvez outro motivo porque pessoas não querem trilhar o caminho da santificação é porque os resultados não aparecem. É muito mais fácil você entrar numa atividade vertiginosa, ficar trabalhando igual doido. Mas o caminho da santificação é um caminho diferente. É um caminho que demora. Primeiro, se você não lê a Bíblia e não ora e não tem esse costume, esse hábito, você não está nem perto do caminho da santificação. Para você entrar no caminho da santificação, você precisa se debruçar diante desse livro. Derramar algumas lágrimas aqui. Orar ao Senhor, ter tempo com Ele. Isso é buscar a santificação. E as pessoas não querem buscar a santificação, não apenas porque não é fácil atingir a santificação, mas porque para algumas pessoas os resultados não interessam. Isso é muito triste. Algumas pessoas, elas falam, isso aqui não interessa para mim. Um diploma interessa na minha área de trabalho, mas santificação, o que eu vou fazer com santificação? Você vai fazer tudo com santificação, a começar de ter intimidade com Deus, coisa que todos vocês e eu precisamos, intimidade com Deus. Então não é apenas porque é difícil, mas porque o resultado não interessa. Eu vou ser diferente sendo santificado? Com toda certeza você vai ser diferente, porque Deus, ao santificar alguém, a pessoa nunca fica do mesmo jeito. A pessoa sempre muda. Quais são as mudanças? Isso aí eu vou deixar para você procurar. Se você não tem interesse, então pouco adianta eu dizer quais são as mudanças. Mas eu digo para você tem que entrar nesse caminho. Está em outro caminho? Saia desse caminho, seja ele qual for. Ainda que outros caminhos tenham coisas boas. Eu quero ser uma boa pessoa, é nessa estrada que eu estou. Sai dessa estrada. Não é que você vai se tornar uma má pessoa, não. Você não vai se tornar uma boa pessoa apenas com as suas forças. Isso não interessa. Interessa o caminho de Deus para a santificação. O querer ser boa pessoa, ser bem sucedido, todas essas coisas, ali a arca não está caminhando. Você precisa ir onde a arca se levantou e está caminhando. Você não enxerga a arca em outros caminhos. Você precisa entrar no caminho da santificação. Depois que você entrar lá, a gente conversa. Todos nós. Aí nós vamos aprender juntos como é esse caminho da santificação. Mas primeiro vamos achar esse caminho. Você começa por aqui, pela leitura da palavra e pela oração, pedindo a misericórdia do Senhor para que Ele te faça encontrar o caminho da vitória que começa pela santificação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Santo e amado Deus, obrigado, Pai, porque hoje, ao tomar a ceia, nós nos lembramos da morte de Cristo Jesus. Agradecemos, ó Pai, porque Ele é a razão da nossa existência como igreja. Obrigado, Pai, porque a arca está se levantando e nós às vezes estamos perdendo de vista a arca, porque estamos em outra estrada. Ó Deus, permita que encontremos a estrada da santificação, para termos a vitória que o Senhor quer para nós. E ó Deus, obrigado porque as pessoas que estão nos apresentando essa arca, a presença do Senhor, são pessoas dedicadas, são pessoas que amam o Senhor e já estão nesse caminho. E nós queremos seguir os passos deles. Obrigado por esta igreja e peço que o Senhor abençoe a cada um. Cada um entre nesse caminho da vitória. Dê sucesso para eles, ó Pai, profissional, acadêmico, ministerial, mas ajude-os, ó Pai, a não perderem o caminho que o Senhor quer para cada um. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.